Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vocês devem ter visto que eu tive algumas dificuldades técnicas, né, ontem, para entregar nossa aula no prazo. Eu espero muito que hoje dê tudo certo, né, que eu consiga entregar às 6 horas da noite a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham assistido já a primeira aula e vai ser importante já para essa segunda aula. A aula já está disponível, né, consegui colocar. Ela está disponível tanto para você fazer o download, quanto para você assistir através do YouTube. Eu acredito que para muitos que utilizem o celular seja mais viável utilizar o YouTube. Bom, eh, na aula de hoje a gente vai falar sobre as setas curvas. Eu resolvi deixar uma aula somente para as setas curvas. Vai ser uma aula mais curta do que a de ontem ficou muito longa, né? Então essa aula vai ser mais curta. A gente vai tratar apenas das setas curvas, ah, de como a gente utiliza elas corretamente, né? Como elas são úteis para que a gente possa também conseguir interpretar melhor e conhecer melhor os mecanismos das reações. A gente vai ver que são 4 padrões aí, especificamente assim, com relação ao uso dessas setas, e que elas vão fornecer para a gente bases para todos os mecanismos de reação, certo? Então vamos lá com essa aula de hoje. Muito bem. Então, essa aula, gente, eu vou dividir em duas partes, tá? Essa aqui, então, vai ser a primeira parte, tá? Nessa primeira parte, né, a gente vai falar desses padrões aí utilizados nesse formalismo das setas curvas, tá bom? Os químicos orgânicos usam setas curvas para representar os mecanismos de reação, né? Então, ontem mesmo na nossa aula, né, eu mostrei em alguns momentos, né, as setas curvas, mesmo sem falar muito a respeito delas, né, e o que eu estava fazendo ali. Mas hoje a gente, como eu falei, a gente vai entender como é que a gente utiliza essas setas. Primeiro de tudo, o principal essas setas são utilizadas para mostrar, né, o fluxo de elétrons na reação. Então, elas indicam aonde os elétrons estão e para onde eles estão indo, certo? Então a gente viu que o nucleófilo, né, normalmente uma espécie carregada ou uma espécie com par de elétron não ligante, né, ou seja, ele tem elétrons disponíveis para serem doados, interage com um eletrófilo, né, e pode ou não ser uma espécie carregada, mas que ela tenha que ter orbitais disponíveis para ligação. Lembra que o nucleófilo ele reage através do seu orbital HOMO, né? O seu orbital ah, molecular de maior energia, né? Ocupado de maior energia, e o eletrófilo reage através, né, do seu LUMO. Então esses dois orbitais aqui interagem para fazer a reação. O LUMO é o orbital molecular desocupado de menor energia, que é do eletrófilo, certo? Então a gente sabe aqui que a reação acontece entre os dois dessa forma. O nucleófilo ataca o eletrófilo. Então, vamos olhar aqui um outro caso geral, B, posto B aqui, que é um ânion. A gente pode dizer que é uma base também, né? Os nucleófilos e as bases, eles têm uma correlação, né? Na verdade, as bases são um tipo específico de nucleófilo, né? E os eletrófilos são um tipo específico os ácidos são um tipo específico de eletrófilos, tá? Então, é uma confusão. Normalmente, uma boa base é um bom nucleófilo e um bom ácido é um bom eletrófilo, certo? Nem sempre, mas muitas vezes sim. Certo. Então, aqui, essa base reagindo com HA vai formar
BH mais A menos. Como é que a gente representa isso aqui através das setas curvas, né? Qual é o fluxo de elétrons aqui? Bem, ontem a gente viu, né, também, além do caso aqui B é claramente um nucleófilo, a gente viu que o hidrogênio em ácidos, né, ele atua como um eletrófilo, né? Por conta aqui, vamos lembrar que aqui é uma carga parcial negativa sobre o A, uma carga positiva, parcial positiva sobre o hidrogênio. Então, como ele é mais eletronegativo, o orbital sigma ligante ele é maior para o A, tá? Então, quer dizer, o A ele tem uma maior participação na formação dessa ligação, tá? Então, se o orbital ligante sigma é maior para o A, o orbital antiligante sigma é maior para o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui ele pode atuar através do orbital antiligante sigma como um eletrófilo, certo? Então, o que está acontecendo aqui é a formação de uma nova ligação entre o B e o hidrogênio, né? E o A fica sozinho com um par de elétrons. Beleza. Então, ó, esse par de elétrons, então, ele vai ser direcionado ao hidrogênio, certo? Veja que a cauda da seta está aqui apontando para o par de elétrons, né? E a ponta da seta está apontando para o hidrogênio. E o que acontece? Essa ligação ela tem que ser quebrada, e é o que acontece. Veja aqui que não tem mais ligação entre H e o A, né? Mas o A tem o par de elétrons. O que acontece com essa ligação? Essa ligação então é quebrada e o par de elétrons vai para quem? Para A. Então veja, a cauda, né, da seta está na ligação, no par de elétrons na ligação, e a ponta da seta está apontada para o A, ou seja, os elétrons estão indo da ligação para o A, né? Eles deixam de ser da ligação sigma e passam a estar em um orbital, né, não ligante no A, ok? Então é isso aqui que está acontecendo, né, nessa situação. Bom, se a gente entender os padrões, né, vai facilitar muito a nossa vida na hora que a gente estiver estudando os mais variados mecanismos, né? Então vamos aqui estudar, são 4 padrões aqui nessa aula que a gente vai ver, e aí depois, na outra aula, a gente vê as representações. Bom, o primeiro padrão é o padrão do ataque nucleofílico, certo? Então veja bem, eu tenho Br-, né, o brometo, que é o nosso nucleófilo, e o carbocátion, que é um eletrófilo. Nucleófilo, eletrófilo. Né, ó, cátion, então tem um orbital P vazio aí nesse carbocátion. Então, gente, ó, certo? Peguei um dos pares de elétrons, tá? E apontei para o carbono. Essa reação ela pode ser tida como reversível, né? E acontece aqui a formação da nova ligação sigma. Tá? Bem simples, né? Então, olha esse segundo caso aqui, gente. Nós temos aqui um álcool, né, reagindo com óleo de ácido, né? Então, essa reação aqui é uma reação de adição à carbonila, né? Então, a gente está adicionando essa molécula à carbonila, que a gente observa aqui no produto, né? Mas como é que a gente observa aí o fluxo de elétrons, né? Lembra que ontem a gente falou sobre a carbonila, né? A carbonila ela tem uma porção eletrofílica, seria esse carbono aqui, né? Carbono aqui, com carga parcial positiva. E a gente tem esse oxigênio aqui,
com uma característica nucleofílica, né? Ele tem uma carga parcial negativa. Esse par de elétrons aqui, ele pode atuar como nucleófilo. Neste caso, essa reação a gente está percebendo que o álcool, né, ele agiu como o álcool foi que agiu como um nucleófilo aqui nesse caso. Então, o que é que acontece? Esse par de elétrons aqui, né, está atacando o carbono eletrofílico. Só esse par de elétrons aqui, mas poderia ser esse outro par de elétrons, eles são idênticos, tá? Não tem como a gente diferenciar eles. Então, acontece a formação dessa ligação, que é o que a gente observa aqui. Tá? Certo. E o que aconteceu aqui? Gente, se esse carbono aqui, né, já está fazendo suas 4 ligações, né, e eu estou formando uma nova ligação aqui, ele não pode ficar com 5 ligações. Então, acontece que os elétrons π, né, da ligação dupla, eles são deslocados para o oxigênio. Tá? Então, o carbono continua com as suas 4 ligações e o oxigênio fica com essa carga negativa aqui. Certo? Então, aqui nesse caso, pessoal, nesse mecanismo foram utilizadas 2 setas. Né? Foi diferente do primeiro. Né? Um ataque nucleofílico também, só que aqui eu precisei deslocar, por causa da carbonila, né? Eu precisei deslocar esse par de elétrons π. E esse ataque aí só é possível acontecer dessa maneira porque esses elétrons π estão aí nessa posição. Certo? Vamos olhar aqui um outro caso. Ó, então aqui eu tenho um benzeno e um trióxido de enxofre. O que é que está acontecendo? Né? A ligação está sendo formada aqui entre o carbono e o trióxido de enxofre. Né? Então, a gente viu também que os elétrons π, né, como lá nos alcenos, eles podem, né, estar disponíveis aí para o ataque. Né? Logicamente que o mecanismo que a gente vai observar para os alcenos é um pouco diferente do mecanismo que a gente observa para o benzeno, isso na sua continuidade. Só que aqui nesse ponto funciona da mesma forma. Os elétrons π estão mais disponíveis, né, do que os elétrons sigma, né? Então são eles que são deslocados para o ataque nucleofílico. Então aqui o benzeno é o nucleófilo. Tá? Então ele vai e ataca o enxofre. Novamente, pessoal, o que a gente observa? Ocorreu aqui um deslocamento dos elétrons π. Né? Ó, eu tinha aqui as 3 duplas e agora eu tenho 2 duplas e uma simples. Então, uma das duplas você escolhe, teve o seu par de elétrons deslocado para o oxigênio. Tudo bem? Veja que eu fiz o seguinte, ó, eu peguei e passei esses elétrons π através desse carbono. Olha aí, dica legal. Né? A cauda está apontando os elétrons π, mas a seta atravessa esse carbono. E é justamente aonde a ligação está sendo feita. Tá? Então eu estou querendo dizer aí que essa ligação ela vai ser feita nesse carbono. Tá bom? Porque poderia ser no outro carbono também. Segundo padrão observado aqui é a perda do grupo de saída. Então, nessa primeira reação, a gente vê que foi o oposto da reação que a gente viu lá, a primeira reação do ataque nucleofílico. Né? Então, a gente tem bromo. Veja que lá a reação, tal como aqui, é reversível. Né? Então, né, o oposto do ataque nucleofílico aqui é a perda do grupo de saída. A gente vai representar assim, ó. Essa ligação é a ligação que está sendo quebrada. Então, você tem a seguinte demonstração. Os elétrons da ligação sigma se deslocam para o bromo. Tá? E isso aqui, como a gente já viu, é uma cisão heterolítica. Tá? Nesse caso, olha que interessante, pessoal. Aqui efetivamente acontece uma única quebra de ligação que acarreta na saída do cloreto. Né? Mas veja que ocorreu aqui uma sequência,
né, se a gente comparar, ocorreu aqui uma sequência de deslocalizações até culminar nessa saída do cloreto. Então, ó, ocorreu primeiro aqui essa deslocalização, que forçou essa deslocalização, que por consequência forçou essa deslocalização e terminou na saída do cloro. Vejam que essas três primeiras, elas estão mais relacionadas, né, com as formas de ressonância, né? E essa última aqui, que é efetivamente a perda ou a saída do grupo cloro, né, para formar o cloreto. Certo, gente? Então veja que há também essa possibilidade aqui, essa sequência, né? Veja que se simplesmente o cloro saísse, você ia ficar com essa carga positiva aqui, né? E essa carga ela estaria deslocalizada também por ressonância, certo? Mas veja que aqui, nesse caso, você mantém o benzeno, né? Você forma um anel benzênico. Isso é bom, isso é estável, né? Isso acarreta estabilidade para a reação acaba sendo mais favorável, certo? Tudo bem, terceiro padrão aqui observado, a transferência de prótons. Também falei da transferência de prótons no primeiro exemplo lá que eu dei, né? E ele é muito importante nessa transferência de prótons, ela acontece em muitas reações, certo? Então, ah, simplesmente, né, a gente tem aí, na maioria das vezes, um ácido, né, em solução aquosa, então ele vai estar nessa forma, né, na forma do hidrônio. E lembra que a carbonila pode ser um nucleófilo, né? E é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho o hidrogênio eletrofílico e o oxigênio ataca esse hidrogênio. Simplesmente acontece esse ataque aqui ou acontece mais alguma coisa, né? Acontece sim. Tem que acontecer a quebra da ligação aqui, certo? Essa quebra aí é importante a gente demonstrar, porque você vai ter como resultado água, né? Também pode acontecer de outras maneiras, né? Então aqui você tem esse hidrogênio, né, ligado a esse carbono alfa carbonila. Então esse hidrogênio ele tem aí uma certa acidez, porque a base conjugada aqui, né, que ele vai ser um ácido, né, então a base conjugada ela tem estabilização por ressonância, tá? Então aqui esse carbono alfa, os hidrogênios dele tem ali um certo caráter ácido. Ah, então, o que está acontecendo aqui? Né? Simplesmente aconteceu aqui o ataque nucleofílico. Né? Veja que eu tenho o nucleófilo, né? O ânion hidróxido. A ligação é quebrada, certo? Esse par de elétrons sigma, eles se transformam em um par de elétrons pi. Bem aqui, ó. E, obviamente, isso faz com que ocorra uma deslocalização aqui. Então é importante a gente lembrar aí das formas de ressonância, ajuda bastante, né? Ajuda bastante a gente lembrar. E os rearranjos, né? Os rearranjos de carbocátion, né? A gente tem que lembrar dos efeitos de estabilização, né? E aqui a gente fala do efeito de hiperconjugação, efeito de estabilização. Olha aí o efeito de hiperconjugação, né? É muito importante. A gente vai falar aqui apenas de rearranjo de carbocátion, que aqui é o mais importante para a gente nesse momento, né? Então, o efeito de hiperconjugação, pessoal, ele acontece quando, por exemplo, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui um carbocátion, certo? Esse carbocátion aqui, esse carbocátion, pessoal, ele tem aqui, né, o seu orbital P perpendicular à sua
sua estrutura, né, ao seu plano. Então lembra que o carbocátion ele é hibridizado em sp2. Então ele tem um orbital p mais energético que está vazio, tá? Orbital p vazio aí, um pouco mais energético, certo? Então, se esse carbocátion tiver um grupo metila ligado a ele, por exemplo, tá? O que pode acontecer, né? Vou colocar assim para ficar mais bonitinho, ó. Pronto. Então, o que pode acontecer, né? Esse hidrogênio aqui que está no mesmo plano, está paralelo aqui ao orbital P, né? Ele pode, através do seu orbital ligante, certo? Seu orbital sigma ligante, interagir com ele, tá? Essa interação aqui, pessoal, ela doa densidade eletrônica. Olha aí. Então, essa doação de densidade eletrônica, ela estabiliza esse orbital P. Né? Então, vejam que quanto mais hidrogênios, né, em carbonos vizinhos esse carbocátion tiver, ou seja, quanto mais grupamentos alquila tiver ao redor desse carbocátion, mais estável ele vai ser, tá? Então, a estabilidade do carbocátion, né, a estabilidade do carbocátion, né, carbocátion, ela vai ser a metila, né, que vai ter o carbocátion primário, né, mais estável, que é o caso aqui nosso. Esse carbocátion primário tem apenas um grupo alquilo ligado a ele. Carbocátion secundário, né, o caso de um desses hidrogênios ser substituído por outro, o grupo alquila. E o carbocátion terciário, que é o caso onde todos os hidrogênios foram substituídos por grupamentos alquilo. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Quanto mais substituído for esse carbocátion, mais estável ele vai ser. Ok? Bem, então esses rearranjos eles acontecem quando a molécula tenta adquirir uma estabilidade maior, certo? Através de migração de grupos. Né? Que grupos são esses que migram? Né? Os grupamentos que migram são hidretos, tá? E metila. Beleza? Então migra o hidreto e migra a metila. Olha aí. Então, é o que acontece aqui, ó. Veja bem, eu tenho aqui um carbocátion secundário. Né? Carbocátion secundário, o carbono está ligado a dois outros carbonos. Veja que vizinho a ele, eu tenho um carbono terciário. Né? Esse carbono aqui, ó, está ligado a esse carbono, a esse carbono. Calma aí, deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar mais didático. Então, ó, aqui, ó, esse, né? Esse e esse. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário, certo? Então, veja aqui o que vai acontecer, gente. Nesse caso, né, vai acontecer aqui a migração de um hidreto para esse carbono, certo? Então, migrou o hidreto, ó. Migrou o hidrogênio com os elétrons da ligação, certo? Ele migra dessa forma aqui, dessa forma. Então, foi lá. Olha o resultado. O hidrogênio que migrou foi esse, né? O outro hidrogênio está aqui oculto.
certo? E nesse carbono ficou, né, as 3 metilas. Então aqui nessa migração a gente trocou um carbocátion secundário por um carbocátion terciário, certo? Então aí aconteceu a estabilização desse composto, certo? Então vamos olhar aqui o caso do composto de baixo. Olha aí. Aqui é diferente um pouco, né? Porque eu tenho o carbocátion secundário também, mesmo de cima, né? Secundário. Mas aqui o carbono vizinho, né? Veja que eu não estou nem olhando para esse aqui, né? Porque esse é uma metila. Eu tenho que olhar para onde está mais substituído, que é onde eu posso ter provavelmente ali o grupo que vai migrar. Então aqui eu não tenho hidrogênios, eu tenho, na verdade, 3 metilas. E aqui eu tenho um carbono quaternário. Certo? Então veja, que aqui, gente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente a migração. Vai acontecer a migração aqui dessa metila para este carbocátion. Tá? Assim, você transforma de novo um carbocátion secundário em um carbocátion terciário. Por fim, vamos aqui finalizar essa primeira parte, juntando esses padrões que a gente observou. Né? Esses mecanismos, os mecanismos de reação, eles vão trazer, muitas vezes, essas combinações. Tá? Então, eles podem aparecer, os 4 padrões que a gente viu, em um único mecanismo, que é o caso aqui. Né? Então, veja que a primeira etapa que acontece uma transferência de prótons. Olha aqui, eu tenho um ácido, né, HI, e aqui vai acontecer uma transferência de prótons. Veja aqui dessa seguinte forma, né, ó. Então, aconteceu a transferência de prótons, aquele mecanismo que a gente viu. Transferência de prótons. Em seguida, que mecanismo é esse? Ó, eu tenho aqui esse grupo e aqui eu já não tenho mais, né? Saiu a água. Então aqui a gente vai usar o padrão da perda do grupo de saída, né? Ó, esse grupo, gente, é um ótimo grupo de saída, porque vai ter água, né? Quando ele sair. Então, o mecanismo então aqui vai ser esse, ó. Saiu aqui, então sai a molécula de água, fica o carbocátion. Bom, olha aí. Então a gente tem um carbocátion semelhante àquele último exemplo que a gente viu. Carbocátion secundário, mas vizinho a ele tem um carbono quaternário aí com grupos metilas que podem ser transferidos, tá? Então essa transferência, ela vai acontecer, ó, que é uma transferência de metila, tá? Aqui perda do grupo de saída, transferência de metila. E por fim, a gente vê um ânion brometo fazendo aqui, realizando um ataque nucleofílico. Ataque nucleofílico. Beleza? Então é isso aí, gente. A gente acaba essa nossa primeira parte aqui e a gente se vê já já na segunda parte do vídeo.